Oi pessoal, hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a introdução da produção cinematográfica, tá? Dentro da área do departamento de produção, nós vamos conhecer um pouquinho as funções de cada departamento. E por que a gente aprende isso dentro da aula de produção? Porque é dentro de todo o sistema de produção, né, do cinema que o produtor, né, os produtores, eles precisam entender o que é que cada função, que cada profissional ele faz, né, realiza dentro do cinema. É bom informar que dentro do cinema ele é bem horizontal. Ele respeita muito a questão da hierarquia. Então, tem todos os seus departamentos, mas é uma coisa tão mágica que é engraçado que dentro do cinema, por mais que haja todo o sistema de hierarquia, né, ele trabalha de uma forma muito unida e tem uma integração muito forte. Claro que vocês vão ver durante a vida aí algumas entrevistas de climas que foram negativos, né, de brigas em set de gravação. Isso acontece. Porém, uma boa escola, né, um bom profissional, ele já entende qual é o seu lugar no set de gravação, qual é o seu lugar em cada departamento. Então nós temos aí o departamento de fotografia, nós temos o departamento de arte, o departamento de produção, o departamento de som, o departamento de pós-produção, tem também o departamento de elenco, enfim. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Antes de começarmos a falar um pouquinho sobre os departamentos, né, conhecer um pouquinho cada ferramenta, eu quero que vocês assistam um vídeo, né? A gente vai passar vários vídeos para vocês do Fernando Meirelles falando da formação do cinema. Dê uma olhada. Eu acho que para formação, sempre que me perguntam como é que eu faço para começar ou para... Eu acho que cinema é um pouco que nem tênis, viu, cara? Você tem que treinar. Então, é horas de câmera, horas sentado na ilha de montagem, horas pondo música. Isso, quer dizer, exercitar o máximo possível e se possível, para quem quer ser diretor, passar por todas as funções. Isso foi uma sorte que eu tive na minha formação, que eu comecei nessa atividade de audiovisual, um grupo de amigos da FAU, eu estudava arquitetura, e a gente resolveu comprar uma câmera de vídeo, uma ilha de edição e montar uma produtorinha, que eram 6, 7 pessoas. A gente não tinha ninguém contratado, então a gente teve que aprender a ser eletricista, a ligar fio, a gente era o cara que dirigia a Kombi, às vezes eu fazia câmera, às vezes eu montava, às vezes eu apresentava, era ator, no Rá-Tim-Bum, fiz até umas coisas de ator. Todo mundo fazia tudo. Essa produtora ela foi crescendo, eu acho que nos primeiros 6 anos dela, nunca contratamos ninguém de fora, nem motorista, nem secretário, nem que a gente fazia tudo. E acabou sendo uma escola incrível, cara, porque hoje não sei se eu... Mas já maquiei, já fiz cabelo, já fiz figurino, fiz câmera, muito, câmera pra caramba, iluminação, montar eu adoro, enfim. Então na hora que você vai dirigir, eu tenho um pouquinho noção de onde que tem que estar a luz, ou de como que tem que ser, porque eu já fiz aquilo. Cara. E não é que fiz uma vez, passei 8 anos fazendo todo dia. Cara. Então acho que o exercício constante é muito importante. Hoje em dia é muito mais fácil. Quando a gente começou, a gente tinha uma câmera que custou caríssimo, dividida lá numa equipe de 8 pessoas. Então, você queria fazer alguma coisa, você tinha que marcar o dia que você ia conseguir ter a câmera e tal. Hoje, né, olha aqui nessa sala, nós estamos com 1, 2, 3, 4 câmeras aqui. Todo mundo tem câmera, né? Celular. E para editar também, você vai em qualquer lugar que tem um computadorzinho, baixa e depois para mostrar também... Qualquer merda que você faça, você pode pôr no YouTube e mandar para os amigos, é muito mais fácil. É muito mais fácil de praticar. Então, se eu quisesse ser diretor hoje, o que eu faria é arrumar 3 ou 4 amigos e fazer um combinado. Olha, toda semana a gente tem que fazer alguma coisa de no mínimo 1 minuto. E chega no fim na sexta-feira, no sábado tem que postar uma coisa. Não tem, cara, vai lá e faz um discurso, pega um texto de um livro e chama 2 amigos. Mas tem que é exatamente o que a gente tinha. A gente fazia programa de televisão por 8 anos. Toda semana a gente tinha que pôr 1 hora no ar, não interessa o que. Então, tô sem ideia, danou-se, cara. Já é quarta-feira, você tem que entregar a sexta. Tem uma ideia hoje à tarde, vai pra rua, grava, monta e entrega amanhã, cara. Não tem... Isso ajudou muito. Você tira
Porque fica assim, qual é a minha obra? Como vai ser o meu projeto? Como farei o meu vídeo? Cacete, cara. Pega essa câmera, sai na rua, faz alguma coisa, me traz, monta, põe música, porque vai pro ar. Isso é ótimo, cara. Quer dizer, quando não é televisão, eu me obrigaria, assim, toda semana uma coisinha no YouTube. Então, olha que interessante, né? O Fernando Meirelles, que é um mestre, que é uma pessoa que eu admiro muito também, comentando, né, que realmente, se você quer fazer cinema, tem que fazer, tem que praticar, tem que sair gravando, vai com o celular, vai com qualquer material, porque não é uma universidade, não é uma faculdade que vai fazer você um bom profissional. Lógico que a universidade, a faculdade, ela vai te dar todo o material, toda a ferramenta. Mas, gente, se você não tem feeling, se você não tem vocação, não adianta. Aprendam a trabalhar dramaturgia. Não adianta falar assim, eu filmei casamento, eu filmei aniversário. Isso aí pouco importa, não tem nada a ver. A Ancine, o dia que você for fazer um projeto, não vai ter nenhuma validade. Você tem que aprender a trabalhar com ficção, com dramaturgia, com atores, com roteiro. Então, por isso que a gente tem aqui na academia as ferramentas para vocês virem aqui gravar um curta, gravar uma sketchzinha, é para ir praticando. A gente só vai aprender quando a gente gravar, levar para edição e ver, nossa, podia fazer melhor. Gravar, levar para edição e ver, podia fazer melhor. A gente sempre tem que ficar com essa sensação, eu podia fazer melhor, porque a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, e não é negativismo, não é pessimismo, é enxergar e ver. Eu preciso, porque o público que vai no cinema, o público que vê Netflix, que vê um filme, ele quer ver coisa boa. Porque na verdade não é que ele quer ver, ele está acostumado. Então se você manda uma coisa com áudio ruim, com uma interpretação com um sotaque, com uma coisa que chama atenção, aquilo ali tira o público daquela ficção e começa, não funciona, tá? Bom, agora eu vou passar para vocês mais um depoimento do Fernando Meirelles falando o set de gravação, como ele é universal. Dê uma olhada. Nos Estados Unidos, em qualquer lugar onde eu já filmei, a linguagem do set, de como fazer um filme, é impressionantemente parecido, cara. Mesmo em lugares onde eu não entendia a língua, sei lá, filmei na Áustria em alemão. Assim, então você encontra uma equipe pela primeira vez, todo mundo fala alemão e tal, mas na hora que você começa a rodar, a linguagem é a mesma, quer dizer, a função do assistente é a mesma, é muito universal, é muito fácil você filmar em qualquer país, porque as equipes trabalham da mesma maneira. Agora, é claro que dependendo do tamanho da equipe, do tamanho do orçamento, as equipes vão ter mais profissionais no meio do caminho, né? Você fala de filme americano, por exemplo, que o produtor é diferente. Quando você tem um orçamento de 40 milhões de dólares, tem muito dinheiro para administrar. Então tem muita equipe, tudo é maior, muito mais contrato, aí você precisa de um cara só para fazer isso. Se você está fazendo um curta-metragem que é feito numa sala com 2, 3 pessoas, provavelmente o diretor consegue produzir também, porque é um volume muito menor, né? Você não dispersa tanto. Então, no Brasil, por a gente fazer filmes de orçamento mais baixos do que filmes de Hollywood, por exemplo, ou filmes de estúdio, a estrutura é menor, o diretor fica mais próximo da produção, né? Das decisões de produção. Quando eu faço filmes internacionais, em geral, tem mais dinheiro, as questões de produção eu pergunto para o produtor, eu tento não interferir assim. Se a gente vai viajar de carro, ou se vai de avião, eu deixo tudo por conta do produtor, porque é mais departamentalizado, eu acho. Olha que interessante, né? Então, se você for gravar na Alemanha, na Austrália, nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, a gente vai seguir tudo, a gente vai falar a mesma língua. Isso que é bem interessante. Então, tudo que eu passei aqui, tudo que nós da Academia de Cinema estamos passando para vocês é com base numa linguagem universal, tá? E aí, nós temos aqui, como a gente está entrando agora na aula de produção cinematográfica, eu tenho como base aqui 2 livros que são muito interessantes, que é esse daqui, O Cinema e a Produção, do Cris Rodrigues. Esse livro ele é especialmente, ele foca na produção, porque ele vai falar de planilhas, ele vai falar de ordem do dia, que a gente vai falar sobre isso, não é hoje. Vai falar sobre tudo. E ele aborda, lógico que ele fala um pouquinho sobre cinema, né, roteiro, mas ele foca na produção. Esse daqui, do Tristan Aronovic, ele é um brasileiro e ele mora nos Estados Unidos, em Los Angeles, e ele fez esse livro aqui chamado A Bíblia do Cinema.
E é interessante que ele é focado para a produção, porque porque o produtor ele tem que entender de tudo. O diretor, ele não precisa entender de tudo. O diretor, ele tem que saber trabalhar ali com os atores e tal. Lógico que ele tem que ter uma noção ampla de tudo, mas ele não precisa ser um diretor de arte, ele não precisa entender de figurino, ele não precisa entender. Ele precisa entender de uma forma geral, mas não especificamente. O produtor, ele tem que ter uma noção de tudo. Ele tem que ter uma noção de todos os departamentos, porque é ele que vai correr atrás, é ele que vai montar a equipe, é ele que... a gente vai falar muito as diferenças do produtor, da produção, do produtor que não cria, do produtor que cria. Tem muito isso que a gente vai falar. E aí, com base em tudo isso que a gente já falou, vocês vão entender que tudo que for falado aqui, se você for um dia fazer uma produção lá em Portugal, em Los Angeles, vai ser a mesma linguagem. Não tem o que dizer, tá? Lógico que tem algumas coisinhas culturais, mas é a mesma coisa. Vamos falar um pouquinho do produtor. O produtor, ele é geralmente o dono do estúdio. O produtor, ele é o dono, ele é o cara que vai conceber, que vai idealizar, que vai fazer todo o circo. No meu caso, eu me considero, eu gosto de trabalhar como diretor, como professor, mas se a gente for analisar, a minha função é como produtor. Eu sou um produtor geral, eu sou o produtor que foi lá abrir uma empresa, que está aí lutando, que estudou políticas cinematográficas, ou seja, eu tenho essa noção de produtor, eu sou um produtor. E todo mundo aqui é um produtor. E aí o produtor, ele tem duas divisões, né, na área de produção. Nós temos os executivos, né, e a parte logística. Então, os executivos é aqueles que fazem a coisa acontecer, eles executam as suas atividades. Mas também não confundam executar de pegar uma cadeira e mudar. Não, o produtor executivo é aquele que corre atrás do financiamento, de montar um projeto, de correr atrás de dinheiro, de patrocínio. E já o produtor logístico é aquele que, com base no roteiro, corre atrás de tudo para fazer a coisa acontecer. Então são duas coisas diferentes. Então, enquanto o produtor, na parte executiva, ele está dentro de ele é um executivo mesmo, né? Ele está dentro de um prédio, de um escritório, ele está correndo, está fazendo negócio, reuniões, está apresentando o projeto, ele é um vendedor. A outra parte da produção é a logística, que está aí no campo, que está correndo atrás, que passa na frente, sabe? Que vai na frente e arma todo o esquema para que as gravações aconteçam. E tem outra coisa que confunde muito. O produtor, às vezes a pessoa fala assim, eu sou um produtor, eu vou produzir um roteiro. Não, no cinema não é assim. Tem produtor que é roteirista, mas aí é produtor, roteirista, mas o produtor, ele não cria. Quem cria é o roteirista. Então, tem muita confusão com relação à produção de televisão. Então, nós temos aqui, por exemplo, esse daqui é um manual de produção de televisão do Herbert Zettel, eu não sei falar a pronúncia. Mas aqui, ele fala que o produtor de televisão, ele sim cria, né? Ele é um produtor que faz redação, que monta ideias de programa, e isso confundiu muito, né? Algumas pessoas confundem muito o produtor de cinema e o produtor de televisão. O produtor de cinema, ele não cria, porque tem roteiro, tem roteirista, é uma coisa muito mais respeitada. Agora, o produtor, em vista da economia, por isso que ele se tornou um profissional híbrido, né? Então, ele, além de produzir o programa, ele também produz conteúdo. Então, não vamos confundir isso, tá? Já que nós estamos no curso de cinema, o produtor, ele não cria, ele não ousa em mudar roteiro, a não ser que ele fale ele está comprando os direitos autorais de um roteirista, aí ele pode sim fazer as suas alterações, mas também com respeito. Então nós falamos então do produtor, que é o executivo, nós vamos falar um pouquinho disso, e o produtor que é da logística. Aí nós temos então a equipe. Então você como produtor, já que está fazendo essa aula de produção, tem que entender o seguinte, no cinema nós temos uma equipe que é artística, nós temos também a equipe que é a logística. Então na equipe artística básica, nós temos o diretor, o assistente de direção, ele é um profissional híbrido, tá? Ele está também aqui na artística, como está na logística. O diretor de fotografia,
o assistente de câmera e os assistentes de fotografia, o diretor de arte, operadores de câmeras, técnicos de som direto, montadores, editores, coloristas, técnicos e engenheiros do som, de pós-produção, continuistas. Então, eles fazem parte da equipe artística, certo? Já a equipe logística é o quê? O diretor de produção, o assistente de direção está aqui também, o produtor de set, o produtor executivo, o produtor de elenco, o produtor de objetos, de locação, de arte, assistente de produção, o continuista também faz parte da logística, tá? O logger, que eu vou falar sobre o que faz o logger, o gaffer, que eu vou falar sobre o que faz o gaffer, enfim. Então nós temos essas duas equipes principais. E vamos falar um pouquinho então de cada departamento, para que vocês gravem isso daí, quando a gente for montar a nossa equipe aqui, quando a gente for montar um curta-metragem, quando vocês forem montar umas sketches que a gente vai começar a fazer aqui, então entenda quais são as funções. Como produtor, você vai organizar todo esse circo, né? Quem vai dirigir isso, quem que vai fazer a fotografia, quem que vai fazer o cenário, a direção de arte. Então vamos começar. Primeiro vamos fazer o seguinte, a gente vai começar a título de curiosidade, para vocês terem uma ideia, como que funciona a leitura de um roteiro. Então, às vezes, quando a gente faz um roteiro, é muito interessante, lógico que se tiver investimento, de fazer uma reunião de atores, onde eles vão fazer uma leitura, porque é muito importante você que vai escrever, ver se realmente aquilo ali está dando certo, né? E isso é muito bacana. Dê uma olhada nesse vídeo. Eu sempre falo que o roteiro tem sempre muito pouca atenção, né? Não só de grana para desenvolvimento, fomento, como a própria indústria, a própria produção do filme dá pouca atenção para o roteiro. A gente tem uma figura hoje no cinema que são os screenings, que são a apresentação dos filmes prontos para plateias específicas, e as plateias respondem a um questionário. A partir desse questionário, o filme às vezes volta para a montagem para ser remontado, para tirar uma dúvida, melhorar, diante dessa premissa do público e tal. Eu falei para o produtor, por que a gente não faz isso na fase de roteiro? Para que a gente testasse o roteiro junto ao público, junto aos interessados, enfim. Para que, obviamente, a gente conseguisse burilar, né, aperfeiçoar o roteiro antes da filmagem. O que a gente faz? O filme ele se passa em 7 cidades diferentes. Em cada cidade a gente reúne o elenco regional daquela cidade, faz a leitura do roteiro e no dia seguinte eu vou e faço um debate sobre o roteiro com essas pessoas que participaram da leitura. E elas recebem um formulário, um questionário para responder algumas questões específicas do roteiro. Se o desenvolvimento está correto, se achou agradável, se achou chato, se está divertido, se é emocionante, se é dramático e tal. A partir desse momento eu reúno todas essas informações, volto para o meu escritório e refaço um novo tratamento do roteiro. O filme Três Cotoveladas, ele parte de um roteiro sobre a juventude do interior do estado de São Paulo, recém-formada nas universidades do interior de São Paulo e que estão pegando o poder das suas próprias vidas nas mãos e também das suas comunidades. Eu acabei de fazer uma experiência muito interessante em São José do Rio Preto, que foi fazer uma leitura pública desse roteiro. Então eu fiz uma parceria com o Sesc, lá da cidade, e ele já viabilizou um lugar e um elenco, e a gente pôde trabalhar durante uma semana com ensaios e fizemos a apresentação em 2 dias. O público que veio no primeiro dia, voltou inteirinho no segundo dia e aumentou um pouco, ele veio mais gente porque os amigos, foi muito legal, o roteiro é muito interessante, vamos lá. E para mim foi uma experiência inédita de um lado, de fazer uma leitura, porque o pessoal do teatro faz essa leitura dramática das peças teatrais, mas o cinema eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha feito esse trabalho de estudar o que as pessoas querem falar. Para mim foi uma coisa muito agradável proporcionar para a juventude de São José do Rio Preto, primeiro conhecer o que é o roteiro cinematográfico. As pessoas não têm essa prática. Há muito tempo, desde que o pai era patrão, veio morar em Itapeva como último recurso para a sua solidão. Envolver essas pessoas todas na leitura do roteiro, nós chamamos de visura crítica do cinema, porque para a literatura, leitura, para o cinema, visura. Então,
é muito agradável, muito gostoso. E segundo, eles poderiam opinar sim, que eu tenho e-mails que eu recebi a posteriori, depois dessa discussão, da senhora perguntando coisas e sugerindo, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo? São 4 ou 5 observações. Fazer roteiro é uma coisa tão complexa, demora tanto tempo, né? Longo prazo, às vezes você fica 1 ano e meio trabalhando em cima do roteiro, que você fica cego para algumas coisas que estão assim, na sua frente e você não consegue enxergar. Então esse processo de abrir para a leitura, abrir para um debate e tal, te traz à tona coisas que você fala, não é possível que eu não vi isso antes. A última estação fala da história de um imigrante libanês que vem para o Brasil e tal. Nesse caminhar desse imigrante, ele vai chegar uma hora que ele quer levar a filha quer casar a filha com algum patrício, né, que é um resgate tradicional, pelo menos dos libaneses. E o que eu pude sentir, como a menina é do interior de São Paulo, o que eu pude sentir em Paulínia é que as pessoas estavam demorando para aceitar aquele perfil que eu tinha traçado para a menina. Eu tinha feito ela quase que uma agrogirl, né? Uma menina de Barretos e tal. E todos acharam que estava muito estereotipado, né? Sabe? Por que a menina precisa ser uma agrogirl e não pode ser uma menina contemporânea, né? Tirar aquele estereótipo que uma menina de interior possa falar muito carregado, possa ter ações muito tacanhas, né? O que é absolutamente verdade, né? Essa é uma visão preconceituosa mesmo. Então, o personagem da menina, que é um dos personagens principais, o personagem da filha do imigrante, que é um dos personagens principais do filme, evoluiu nesta troca de informações. Eu acho que é importante que as pessoas saibam o que o povo quer dizer. O povo brasileiro tem sua história, né? Ele tem a sua necessidade, ele tem a sua compreensão da realidade. E é um povo que é muito instruído no mundo audiovisual. A televisão brasileira é uma das melhores televisões do mundo. É uma afluência com a produção audiovisual muito profunda e muito forte. E tenho certeza que eles gostariam muito de opinar assim nos roteiros. Acho que para o cineasta seria uma coisa muito boa. Sempre procuro, quando eu escrevo um roteiro, procurar a humanidade dos personagens, né? A gente fez essa experiência em 3 cidades diferentes. E eu posso te dizer que eu encontrei alguns dos personagens que eu tinha escrito da minha cabeça, eu encontrei na plateia ouvindo essas histórias, ouvindo o roteiro, dando palpites sobre esse roteiro. Então é um enriquecimento não só profissional, mas pessoal mesmo, né? De saber que eu pude escrever um personagem que tinha um pedacinho de cada pessoa que estava ali. Você vê que interessante, né? A gente pega aí um monte às vezes pode até ser membro da equipe mesmo. Você faz uma leitura desse roteiro para ver o que precisa melhorar. Agora a gente vai conhecer, então, um pouco o que faz o produtor executivo. E nada melhor do que um profissional da área para falar sobre isso. O produtor executivo de um projeto cinematográfico tem a responsabilidade de providenciar as condições de produção para transformar as ideias do diretor em cenas impressas na película. E pode acreditar, não é tarefa fácil. Qual é o foco do Film and Business Television? Não é um curso que visa formar profissionais de cinema, no sentido de pessoas que trabalham fazendo filmes. Quer dizer, não forma diretores, nem diretores de arte, nem diretores de fotografia. É mais as pessoas que viabilizam esses filmes, que trabalham no cinema na outra ponta, na ponta do negócio, atrás da câmera, viabilizando projetos, captando recursos, viabilizando projetos, fazendo produção executiva, distribuindo filmes, exibindo filmes, etc. Isso é um pouco negociante, porque vai ter que levantar o dinheiro para o projeto, ser um pouco psicólogo, né? Porque você também lida com talentos o tempo todo e, né, lidar com pessoas e talentos envolve um certo grau de atenção especial, tal. Então, acho que essas são características, um bom negociador. O que não pode ter, difícil dizer o que não pode ter, né? Falta de paciência, talvez, mas a gente acaba em algum momento ou outro estourando. Não pode ser uma pessoa desesperada, porque a filmagem é cheia de imprevistos, então jogo de cintura é necessário. Então veja que o produtor executivo, ele tem que entender de editais, ele tem que entender de leis. Se a gente for trabalhar com cinema no país, até na Europa também, a gente tem que entender, nos Estados Unidos também, tem que entender de leis.
Não pense que lá nos Estados Unidos também não tem editais, não tem incentivo. Tem sim, tá? Então a gente tem que entender de lei. Se a gente não entender de lei, não dá para trabalhar e a gente vai ficar reclamando, mas aí. Não, tem que entender. Então por isso que o produtor executivo é muito importante para um projeto. Existem produtores executivos no Brasil que são especialistas, são pessoas que estudaram, então é muito interessante o dia que tiver um projeto aprovado, contratar esse projeto, esse produtor executivo. Lógico que também cai numa contradição, né? Mas peraí, se eu já tenho um projeto aprovado é porque eu consegui um projeto aprovado. Por que eu vou? E se eu preciso de um produtor executivo para ter um projeto aprovado, por que eu vou contratar? É porque o produtor executivo ele vai dar apoio durante todo o projeto. Como é um dinheiro público, a gente precisa saber lidar com isso. Você já imaginou, você está com 5 milhões na sua conta? Cuidar dessa parte administrativa, financeira, de uma forma muito honesta. Vamos conhecer agora um pouquinho do produtor de elenco. Olha só. A fase inicial é a pesquisa mesmo de elenco, de acordo com o perfil, de acordo com a necessidade mesmo. E depois a gente leva isso para aprovação do diretor, ele também tem um perfil, ele aprova junto, vê o que tem a ver, né, com o que ele está pensando, aprova e depois a gente vai para uma outra fase, que é o gerenciamento mesmo desse casting já aprovado. Agora corta pra delegacia. Leva pra delegacia com a carga. Calma, capitão. Nada não, porra, vambora! Eu sou a Tim Vagabundo. Eu acho que a coisa mais importante é você conhecer bastante ator, saber bem do meio, ver muito teatro, saber para que cada ator é bom. É isso mesmo que eu quero! O pipoco dos tiros! A mulherada gritando! A bala zunindo no pé do ouvido! Quando você conhece muito o ator, você tem um outro tipo de informação para dar para o diretor. Às vezes atores que não estão tão inseridos em cinema ou na televisão, que você conhece mais de teatro. E tem muitos atores muito bons que não estão inseridos nesse contexto. Maria! Ai! Cada diretor tem seu estilo, tem seu perfil, né? E com o tempo você vai aprendendo que tipo de ator que você indica, que tipo de ator dá certo para cada diretor, que cada ator tem um tipo de atuação. O diabo anda rodando a tua vida. O diabo só existe na sua cabeça. Toda profissão começa com um bom estágio, especialmente em cinema, né? Procure produções que você possa ser estagiário, que você possa aprender um pouco, e isso leva tempo. Na verdade, isso leva bastante tempo. Quanto mais tempo eu passo fazendo elenco, mais eu percebo que é experiência mesmo. O produtor de elenco, ele tem essa função especial de fazer entrevistas, de realizar testes, de pegar o roteiro, conversar com o diretor, com o roteirista também, para fazer esse elo, né, e identificar aí o perfil psicológico, a caracterização, a altura, idade. E aí o produtor de elenco, ele sai para caçar. Ele caça em agências de modelo, ele caça em cursos de teatro, de interpretação, e vai correndo, vai divulgando, porque o produtor de elenco, ele tem uma função, né? E outra, a gente precisa respeitar o que o produtor de elenco está pedindo, né? Se um teste de elenco diz que o ator é um ator negro e obeso, a gente tem que respeitar que ele é um ator seja negro e obeso. Não adianta essas agências de modelos mandarem aí várias pessoas para irem num teste de elenco só para falar que está dando suporte para os seus agenciados, mas e aí chega lá, não respeita, acaba, sabe, isso aí estressa toda a equipe, e além de ser uma falta de respeito com o profissional, porque se o profissional já está divulgando, ele já é um profissional especializado nisso, está divulgando lá uma área, um perfil, tem que respeitar. Então, o produtor de elenco é muito importante. Se você quer seguir essa carreira, e também se a gente for começar a desenvolver os nossos curtas aqui, tem que ter um produtor de elenco para identificar esses perfis aí, os personagens. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a função do produtor de objetos. Olha só. Comecei há 20 anos atrás num filme do Hector Babenco chamado Brincando nos Campos do Senhor.
produção de objetos nesse filme, ela foi toda muito elaborada. Então, assim, a Casa dos Missionários, grande parte dos pertences da casa vieram dos Estados Unidos. Os índios que tinham contato com os missionários, eles já tinham faca, já tinham algumas ferramentas. Tudo foi fabricado para aquela tribo. O diretor de arte, ele vai te dizer em que época essas pessoas viveram, qual era a classe social delas, para que você possa situar esses personagens num contexto de mundo, num contexto histórico, né? Num contexto social e cultural. Aí você começa uma pesquisa através de livros, de documentos, de fotos, mas muitas vezes você está numa situação que nem foto você tem. Por exemplo, quando a gente fez o Desmundo, quando eu comecei a pensar naquela história, e a história se passava em 1530, quer dizer, seria uma vila brasileira de 1530. A gente não tinha, assim, imagem que pudesse traduzir isso. Então, eu fui buscar nos pintores medievais e renascentistas para que eu pudesse traduzir para o Brasil, imaginar o que seria o Brasil, e fiz muita leitura também. Assim, eu pegava as cartas, por exemplo, de Pero Vaz de Caminha. Eu tive uma trajetória para filmes de época e filmes contemporâneos diferentes, assim. Eu fiz o Carlos Reichenbach, o Falsa Loura, que era uma garota de periferia. O Jogo Subterrâneo, que era um filme contemporâneo também, e tinha personagens com vários perfis sociais e culturais. Eu fiz o Lula, Filho do Brasil, que também passava por esse universo de periferia. Luiz Inácio! Esse lugar aqui é um lugar que em Longa, a gente sempre vem, porque ela tem objetos bem antigos que você usa tanto num filme de 1500 e pouco, como coisas contemporâneas, que podem ser um pouquinho mais velhas. E esses objetos aqui são objetos dos anos 60, 70, que a gente usou na última Casa da Lindu, no filme do Lula. Esses cadeados aqui e esses copos foram usados no Desmundo, que era um metal usado na época, que era o estanho. E esse é um mancebo austríaco, é um clássico de todos os tempos que a gente usou no Jogo Subterrâneo do Gerwitz. No longa-metragem, a gente evita bastante tudo que é muito novo chama atenção na tela. Então, todo objeto que tem um pouco de uso é melhor para a gente. Ele já traz uma história. Pronto. Veja, o produtor de objetos, ele não executa, ele não é ele que vai fazer a caneca, não é ele que vai fazer. Ele é aquilo, ele pega o roteiro, certo? E ele começa a identificar qual é a necessidade daquele roteiro, tá? Então, o produtor de objetos não é que ele vai produzir o objeto, quem vai fazer isso é o produtor de arte. O produtor, então, ele vai fazer todo esse mapeamento, né, de objetos que usam na cena, tá? E aí ele vai passar, assim, para o diretor de produção ou para o produtor, para que seja passado para o diretor de arte. Produtor de locação. Esse produtor de locação, para mim, se eu pudesse, eu trabalharia só com produtor de locação. Porque o produtor de locação, ele tem um papel, além de ser fundamental, um papel prazeroso, assim, é um papel gostoso de se fazer, porque você precisa viajar, você precisa correr atrás de cenários, de fazendas, de casas, ou seja, de locações que podem ser realizadas, né, que podem ser usadas no filme. Então, o produtor de locação, ele sempre viaja com uma câmera, ele sempre tem contato com setores da imobiliária, né, com agentes imobiliários, porque eles vão poder informar fazendas. Ele também precisa ter uma noção, contatos com secretarias de agriculturas, com todo esse pessoal que conhece aí, né, toda
a região, para fornecer material, fornecer locações para gravações. Então é um profissional é uma área bem legal de se desenvolver. E também o produtor de locação, ele também chama o diretor de arte, ele chama o diretor, o produtor. Quando ele acha uma locação, ele chama toda a equipe para ir lá, para ver o ambiente, para ver a locação, o que precisa melhorar. Então é uma coisa bem legal. Porque isso daí, mas na verdade, por que eu estou falando que é legal? Porque tudo isso faz parte da pré-produção. E a pré-produção no cinema é uma das partes mais gostosas de se fazer, porque você tem um tempo ali que você viaja, que você faz pesquisa, que você testa. Porque o dia da gravação não tem tempo para brincar. É gravação, é caríssimo uma diária, então é muito mais arriscado, né? É uma coisa muito mais séria. Agora a pré-produção a gente tem um tempo, às vezes fica um ano inteiro para fazer viagem, fazer ensaio, e vai, ensaia, erra, testa microfone, é muito gostoso. Acho que é uma das partes mais gostosas né, de todo o cinema, assim, é a pré-produção, que é onde você vai encontrar ali a equipe, você vai criando uma família. E chega na gravação, todo mundo briga, brincadeira.